Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vocês estão? Que bom que você está aí. Vamos estudar a Bíblia? Vamos pedir a orientação de Deus? Hoje nós vamos chegar ao nosso 19º estudo dessa série, Jesus, o Restaurador da Vida, e vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Vamos fazer uma oração e vamos pedir a orientação do Senhor para compreendermos esse estudo deste dia. Oremos. Amado Deus que estás nos céus, louvado seja o teu nome. Ajuda-nos a compreender a tua palavra. Abençoe este homem, esta mulher, abençoe a mim e minha família e as famílias que estão aí do outro lado da tela, ouvindo, aprendendo a respeito da tua palavra. Nos abençoe, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Você já parou para pensar quem é o Espírito Santo e qual a sua função em nossas vidas? Deus Pai, o Criador, Jesus, o nosso Redentor, e o Espírito Santo. Segundo o próprio Jesus, o Espírito Santo é o nosso Consolador. É Ele, o Espírito Santo, é Ele que nos ajuda, nos direciona, aí nos impulsiona a procurar a salvação em Jesus Cristo. Mas precisamos de alguns textos para confirmar isso que estou dizendo. Então vamos para a Bíblia? Vamos lá? O primeiro texto que nós vamos ler a respeito desse assunto se encontra no livro de Atos. Atos, o capítulo 2, o verso 1 ao verso 4. Vamos ver o que diz aqui o livro de Atos. Está lá no Novo Testamento. Atos, o capítulo é o 2. Abra comigo aí, acompanhe comigo. Você tem Bíblia em casa, não tem? Se você não tiver Bíblia, por favor, entre em contato conosco. Nós queremos que você compreenda a palavra de Deus. Nós te daremos aí uma Bíblia para você. Se você não tiver Bíblia, não tem problema. Nós vamos entrar em contato aí. E se de fato você não estiver, nós vamos presentear você com uma Bíblia. Promessa? Ok? Então tá bom. Vamos aqui ao capítulo 2 do livro de Atos, verso 1 até o verso 4. No livro de Atos vai nos falar sobre aquele grande e maravilhoso dia em que o Espírito Santo foi visto de alguma forma na igreja primitiva, ali na igreja, no início da igreja, ali no livro de Atos. Vamos ver o que diz? Ao se cumprir o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo e passou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Compreendeu? Por que o Espírito Santo veio naquele dia aqui? Olha, Jesus Cristo havia dito que ele enviaria o seu Espírito Santo em determinado tempo e naquele determinado local. Os discípulos foram para lá e aguardaram em oração. Em oração estavam ali todos reunidos, buscando a Deus. De repente, diz a Bíblia, que a casa se encheu como labaredas de fogo. Ouviu-se um som, ouviu-se o vento e diz que de repente eles ficaram cheios do Espírito Santo. Interessante que a Bíblia está dizendo que eles passaram a falar em outras línguas. Agora, que outras línguas são essas? Preste bem atenção comigo. Se você continuar lendo o capítulo 2, diz que ali estavam reunidos diversas nações, diversas pessoas que falavam em línguas diferentes. Da mesma forma como Jesus Cristo havia dito aos discípulos que eles deveriam ir para Jerusalém, certamente o Espírito Santo havia feito o convite a outras pessoas. E eles se reuniram naquele dia, ali no templo. Mas havia um problema. Alguém teria que pregar. E quem seria quem iria pregar? Alguém teria que passar a mensagem para aquele povo. A igreja estava cheia. E diz que havia várias línguas.
Ora, os discípulos eram pessoas simples, não falavam em várias línguas. Então foi necessária uma ajuda do céu. O Espírito Santo encheu o coração daqueles homens e diz que Pedro levantou naquele dia e foi pregar o Evangelho. E diz que só naquele dia, diz que converteram-se mais de 3.000 pessoas ao Senhor. Agora, que tipo de língua era esse? Era língua em que existiam, eram línguas maternas, eram línguas estrangeiras. Perdão aí por aqui pelo o meu aplicativo, tá? Eram línguas estrangeiras, ok? E todos saíram dali compreendendo o que Deus de fato queria dizer, o que Deus queria anunciar. Compreendido? Mas o fato é que o Espírito Santo esteve ali, estava ali. Vamos para mais um texto. Quais os principais resultados do Pentecoste para a Igreja dos Apóstolos? 2, ainda aí o 2, verso 38. Olha o que diz. Esse fora o resultado. Eu já citei ainda há pouco, mas nós vamos ali ler a Bíblia, capítulo 2 e o versinho de número 28. Fiz-te-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-á de alegria a tua presença. Quando o Espírito Santo toma conta da vida da pessoa, a alegria da presença de Deus enche o nosso coração, enche a nossa vida. O resultado é alguém feliz, é alguém que tem esperança no coração, que tem uma visão diferenciada das coisas, pois agora o Espírito Santo os consola. É o Espírito Santo quem dirige. Mais um texto sobre o Espírito Santo, no livro de Tito. Para que é concedido o Espírito Santo? Vamos até o livro de Tito. O livro de Tito está um pouquinho à frente aí do livro de Atos. É um livro bem pequenino, mas que tem aqui uma mensagem espetacular. No livro de Tito, o capítulo 3. Vamos ver? O livro de Tito tem 3 capítulos apenas. O capítulo 3, do verso 4 ao verso 7. Olha só o que diz. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós ricamente, que ele nos derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, não nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança de vida eterna. Olha que maravilhoso esse texto. O texto está dizendo que o Espírito Santo é o regenerador, ele é o reformador de nossas vidas e ele nos apresenta o Salvador Jesus Cristo. É ele que nos conduz à justiça, ao juízo, às verdades de Deus. Jesus disse o quê? Eu enviarei a vocês um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Você compreendeu o papel importantíssimo do Espírito Santo que devemos ter em nossa vida? Os textos, todos os textos que você vai ler aqui no estudo, vai te dar esta luz a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Antes de ir para mais um texto, deixa eu dizer para você uma coisa. O Espírito Santo faz parte do trio celestial. Quem é o trio celestial? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são Deus. A Bíblia vai nos falar que os três são um, mas são 3 pessoas diferentes. Lembra-se do batismo de Jesus? Jesus estava na água, uma pessoa, Deus Filho. O Espírito Santo diz que apareceu sobre a sua cabeça, segunda pessoa, Deus Espírito Santo. E do céu se ouvia uma voz dizendo: este é meu filho, referindo a Jesus Cristo, meu filho amado, em quem me comprazo.
3 pessoas, ok? Mas o estudo vai te esclarecer ainda mais a respeito do assunto. Vamos para mais um texto. A pergunta de número 7 aí, depois você vai ler todas as outras, tá bom? Capítulo 7, o verso 28, 19 e 20. Vamos ver o que diz? O livro de Mateus, capítulo 28, o verso 19 e o versinho de número 20. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 28, verso 19 e 20. Olha a ordem que Jesus dá. Jesus vai subir ao céu, vai voltar a Deus e agora ele dá uma ordem aos discípulos que ficarão aqui ensinando as pessoas. Verso 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Olha só, e aí ele diz mais, o verso 20 ainda. O verso 20 diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha o que Jesus está dizendo. Ele diz que quando formos ensinar as pessoas e as pessoas tomarem a decisão pelo batismo, nós devemos batizar estas pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Quantas pessoas tem aí? 3 pessoas. Porém, ambos trabalham como se fosse uma pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você compreendeu? Está compreendendo o estudo? Pois bem, olha só, tem vários outros textos aqui para você estudar, aprender sobre este assunto. No próximo encontro, já será o nosso último estudo desta série, Jesus, o Restaurador da Vida. Os vídeos vão ficar gravados, você poderá ter acesso, divulgar, compartilhar, pedir o material se você quiser. Então deixe lá o seu comentário e você então peça o material e nós entraremos em contato. Que Deus o abençoe. Vamos orar a Deus? Vamos pedir a Ele e vamos agradecer por esse estudo? Feche seus olhos, se for possível, e vamos falar com Ele. Amado Deus que estás nos céus, louvado seja o teu nome. Toda honra e toda glória seja do Senhor Jesus. Agradecemos porque o Senhor, quando subir ao céu, o Senhor deixou aqui conosco o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz pelas veredas de justiça e nos conduz à salvação que é Jesus Cristo. Obrigado, pois te agradecemos em nome dele, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que Deus o abençoe, viu?